Orlando tem muita coisa para conhecer e normalmente a gente foca nos parques, mas tem muita coisa fora os parques. E para te ajudar a descobrir o que você pode fazer em Orlando fora os parques, eu tô gravando esse vídeo de hoje. Meu nome é Melina e eu tenho o canal Partiu Orlando aqui no YouTube e também no Instagram. Bom, eu já gravei vídeo, até vlog, de algumas experiências de esportes, tipo NBA. Então eu vou focar nesse vídeo em algumas coisas diferentes, que eu ainda não falei pra vocês. A primeira sugestão que eu tenho para dar para vocês é um combo aí que fica na International Drive. Então, se vocês lembrarem do mapa de Orlando, a Disney fica mais para baixo, o aeroporto fica aqui mais para direita, a Universal fica lá para cima e aqui nesse meinho fica o SeaWorld e a International Drive, que é uma avenida importante do centro de Orlando. E aí aqui na International Drive tem duas coisas que você consegue fazer até no mesmo dia e que são bem bacanas. A primeira delas é visitar o Icon Park, ou Icon Park, enfim. E o que é o Icon Park? Ele é tipo um calçadão, assim, bem grande, que reúne alguns restaurantes, algumas lojas e um centrinho de entretenimento que tem algumas atrações que eu vou falar pra vocês. Então, do lado de fora, você vai encontrar restaurantes como Shake Shack, Outback, tem vários restaurantes, tem mexicano, enfim, tem vários restaurantes ali em volta, tem cafeteria, tem sorveteria, tem várias coisas que você vai encontrar para comer ali nesse calçadão do Icon Park. Nesse calçadão também tem algumas coisinhas para crianças pequenas aí se entreterem. Então tem um trenzinho que fica dando uma voltinha, tem que pagar, né? Mas é um trenzinho que as crianças gostam, dá só uma voltinha ali na praça. Tem um mini carrossel, tem um gramadão assim, que às vezes as pessoas ficam ali brincando. E na parte de dentro tem um aquário, tem o Museu das Ilusões, tem o Madame Tussauds e tem a roda gigante do Icon Park, que é aquela roda gigante que realmente é bem gigante mesmo, ela é enorme e ela dá uma vista incrível aí para Orlando, que é uma das mais altas do planeta. Ela tem 121 metros e o passeio é feito dentro de umas cabines, assim, são umas cabines até que tem uns iPads, tem algumas coisas interativas e assim, oferece uma vista incrível de Orlando. É um passeio pago à parte, mas se fizer sentido para você, é um passeio diferente aí em Orlando. E aí ali pertinho do Icon Park, também na International Drive, tem um lugar que se chama Wonderworks, que é como se fosse um museu. É a casa de cabeça para baixo. Quem já foi para Orlando e passou na International Drive deve ter reparado nela. E aí, só do lado de fora que ela é de cabeça para baixo, tá? Na hora que você entra, é tudo no sentido certinho. E lá, esse museu, ele é um museu interativo. Ele tem tipo uma temática, assim. É como se ali fosse um centro de estudos e veio um furacão e esse furacão bagunçou tudo e aí a casa ficou de ponta cabeça. E aí as várias atrações que tem lá, elas são tipo uma experiência científica e tudo é interativo. Então, por exemplo, tem uma cama de pregos para você deitar e ver que não causa dor. Tem um lugarzinho que é uma cabine que você entra, que é um simulador de um terremoto na escala 5.3, então é um terremoto até que fortinho. Tem uma outra cabine que simula o vento na velocidade de um furacão. Tem um lugar que você consegue sentir a temperatura que a água estava no acidente do Titanic. Enfim, são várias experiências que você consegue aí aproveitar nesse passeio. O ingresso é para crianças acima de 5 anos e fica na faixa aí de uns $30. É uma experiência totalmente diferente que eu acho que vale bem a pena se você tiver tempo em Orlando. Agora eu vou dar uma dica aí que com certeza é super diferente. Se você tá passeando em Orlando e tem bastante tempo e você quer um tempo para relaxar, lá em Orlando tem um lugar que é tipo um jardim botânico. Se chama Harry P, de P, né? Harry P Lou Gardens. É um jardinzão mesmo, tipo um jardim botânico com diversas árvores e flores e estufas. São mais de 20 hectares de parque e fica bem pertinho mesmo, fica a 25 minutos do centro de Orlando, então é quase que você ir da Universal até a Disney. Para vocês terem uma ideia, tem um lugar lá que tem mais de 215 variedades de rosas. Então assim, esse é um parque para de repente alguém que está procurando um parque para correr, para caminhar. Você pode até dar uma olhada de repente, dependendo da localização do seu hotel, ver se não fica pertinho. E aí, de repente, você dá um pulinho lá só para dar uma relaxada. Agora, a minha terceira dica vai ser vocês visitarem os Springs ou as praias. Para quem não sabe, em Orlando tem praia. E além das praias, tem o que eles chamam de Springs. Os Springs, eles são tipo nascentes, assim, como se fosse uma lagoa com águas super cristalinas. Tem vários em Orlando. Se você colocar Springs em Orlando, você vai encontrar diversos. É como se fosse um lago mesmo. E aí, geralmente, ele fica no meio aí de uma área com vegetação nativa. Então, é tipo, para quem tá querendo passar um dia aí bem no meio da natureza, uma das opções é você visitar um desses Springs. Para fazer um paralelo, para vocês entenderem mais ou menos o que poderia ser, é como se fosse uma área de camping, mas que tem um lago lindíssimo de água cristalina. Por que eu tô fazendo esse paralelo? Para vocês saberem que, assim, para você acessar esses Springs, geralmente são áreas que são já fechadas para manter ali a conservação, e aí você tem que pagar uma taxa, que não é uma taxa alta,
para você acessar. Geralmente, sai em torno de $6 por veículo. Às vezes, até se você tiver num daqueles veículos grandes, eles colocam um limite de até 8 pessoas por veículo. Isso tô falando de uma forma geral, tá? Mas veja direitinho qual é o Spring que você vai visitar e qual é a regra. Se você estiver indo a pé, a taxa é menor ainda, tipo $2. Se você estiver indo no seu veículo sozinho, acho que é $4. Mas enfim, é uma taxa meio que simbólica para manutenção do lugar. E se você quiser pernoitar, porque alguns têm até cabana para você alugar, ou se você quiser montar a sua barraca, aí você paga uma taxa aí para você fazer essa pernoite. E aí, qual que é um ponto importante aqui para vocês? Esses Springs, quando tá essa época aí de calor, costuma lotar muito de fim de semana. Então, se você não tiver a reserva para pernoitar lá, e você chegar e já tiver lotado, você não vai poder nem entrar na área, tá? Então, se você tem vontade de conhecer um desses Springs e você estiver indo em alta temporada e você estiver indo também de fim de semana, tente chegar bem cedo, porque geralmente lota bastante. Ah, e por ser, como eu falei aí, no meio do mato, praticamente, não esqueçam de levar protetor e repelente. E aí tem as praias, né? Como eu falei pra vocês, Orlando tem sim algumas praias, às vezes não em Orlando, mas bem próximas ali. E uma das praias que é muito indicada é Clearwater. Ela inclusive já recebeu premiação como praia mais bonita, enfim. Ela fica ali no Golfo do México e é bem pertinho mesmo de Orlando, dá pra fazer bate e volta. Fica mais ou menos a umas 2 horas de Orlando. E Clearwater tem uma diferença versus algumas outras praias ali dessa região de Orlando, que ela é bem estruturada, assim. Então, ela tem até playground para as crianças, mas, assim, tem restaurante, tem área de banheiro, porque tem muitas praias em Orlando que são mais roots, assim, sabe? São mais sem estrutura. Mas Clearwater, se você estiver indo aí com sua família e você procura uma praia com estrutura, é uma boa opção para você. A dica agora é conhecer Old Town. Old Town fica em Kissimmee. Para quem não sabe, Kissimmee é uma cidade bem colada em Orlando. Muita gente, inclusive, acha que é bairro, mas é cidade. Então, Old Town fica em Kissimmee. E, como o nome já diz, Old Town tem um estilo aí bem antigão. Então, ele é um bairro dessa cidade que tem um centrinho ali bem turístico, com bastante loja. Inclusive, até, se não me engano, aos domingos tem uma feirinha bem tradicional. Tem uma exposição de carros antigos, tipo Mustang, enfim. Em alguns dias, tem alguns showzinhos ali nesse centrinho. E tem um parque de diversões, não é parque, eu falei que era fora parques, né? Mas eu vou falar de um parque aqui que não é Disney, Universal, nem SeaWorld. É um parquezinho que parece um parque daqueles parquinhos de cidade pequena, sabe? Mas ele fica fixo aqui no centro de Old Town. E aqui que fica aquela atração chamada Slingshot, que eu já falei pra vocês que é super radical, que é um estilingue humano mesmo. Então, fica nesse parque aqui em Old Town. Tem bastante coisa radical nesse parquinho de Old Town, mas não é só isso, tá, gente? Ele é bem parquinho, tipo parquinho de diversões, como eu falei pra vocês. Sabe quando você ia pra aquelas cidades ou de interior ou cidade de praia e tinha um parquinho montado? É bem essa cara. A dica aqui, então, é, se você estiver ali em Orlando, em Kissimmee, dá um pulinho em Old Town no fim da tarde. Não é nada que vai tomar, por exemplo, um dia inteiro seu, mas você pode ir para, de repente, almoçar e pegar um fim de tarde e aí curtir algumas horinhas numa programação diferente. E aí, agora eu vou falar para vocês de Celebration. Celebration é uma cidade projetada pela Disney, ou seja, só por isso ela já é uma cidade que ganha os nossos corações. Brincadeiras à parte, mas ela é uma cidade linda, gente. Ela fica a 47 quilômetros de Orlando, mas é muito pertinho, gente. As estradas lá são muito boas, você chega aí rapidinho. Eu, inclusive, na minha última viagem, fui para Celebration depois de um dia de Animal Kingdom, para vocês verem como é possível encaixar. A gente foi lá só dar uma voltinha no centrinho, tomamos um sorvete numa sorveteria super famosa que tem ali e curtimos um pouquinho a cidade. Eu não acho que você precise passar o dia inteiro em Celebration, principalmente considerando que você não se hospedou lá, mas eu acho que é um passeio que pode ser aí para um almoço mais fim de tarde, enfim. Você tirar umas 2, 3 horas aí do seu dia para dar uma passeada nesse centrinho e conhecer um cenário diferente. Algumas curiosidades de Celebration, né? Então ela foi fundada aí pela Disney e ela é super pequenininha, ela tem aproximadamente 8 mil moradores. Eu tô falando cidade, mas na verdade Celebration pertence também oficialmente a Kissimmee, tá? Então também é tipo um bairro de Kissimmee. E não sei se vocês lembram quando eu falei da história do Epcot, que a ideia do Epcot do Walt Disney era uma cidade do futuro, uma cidade do amanhã. Como o Epcot virou o parque, então o time da Disney acabou um pouco mais pra frente construindo Celebration. Na época a ideia era para que abrigasse ou os trabalhadores ou até mesmo os visitantes ali da Disney, mas enfim, hoje em dia são moradores fixos, inclusive essa é uma das regras. Os moradores não podem fazer locação para temporada das suas casas. A cidade toda, ela é literalmente planejada. Então, por exemplo, as casas, elas não ficam super longes
do centro comercial, porque a proposta é você fazer essa integração. Acho até que isso tem um nome, se não me engano, chama Novo Urbanismo, que faz essa proposta aí da integração da sociedade realmente com os meios de trabalho e tudo mais. Também seguindo aqui, né, nos exemplos para vocês entenderem como a cidade é super organizada e planejada, tem uma regra das tintas que você pode pintar a sua casa. E se você não pintar a sua casa seguindo ali aquela paleta padrão, você recebe multa. Até as luminárias da rua seguem o mesmo padrão. E aí você pode passear pelas ruas, olhar as casas, enfim. Na época de Halloween fica super bonito, as casas ficam muito enfeitadas ali na frente. A rua mais comercial, turística, é a Market Street, que tem restaurantes, como eu falei, a sorveteria, tem doceria. Ela fica em volta de um lago. Inclusive tem um lugar aqui que é tipo um splash zone, então no verão as crianças vão lá e ficam brincando com aqueles esguichos de água. E aí aqui também pertinho fica o único hotel da cidade, que é onde você pode se hospedar se você for visitante e não conhecer nenhum morador lá, porque como eu falei, os moradores não podem locar para temporada, eles podem apenas receber visitantes. Mas a única chance de você ficar em Celebration, então, ou é conhecendo alguém, ou é ficando nesse hotel. Bom, espero que vocês tenham gostado dessas dicas aqui diferentonas do que fazer em Orlando, fora os parques de diversão. Me deixa aqui nos comentários se você quiser saber mais alguma coisa, ou se de repente você tem alguma dica para dar para quem também está assistindo esse vídeo. Me dá o seu joinha se você gostou e espero vocês na próxima.